Olá, está começando mais um ACS na TV com uma convidada super especial, Renata Bravo, vice-prefeita, secretária da Mulher, da Cidadania e dos Direitos Humanos da Prefeitura de Santos. Seja muito bem-vinda, Renata. Muito obrigada, eu que agradeço pela minha segunda vez aqui nesse programa e esse espaço que é aberto para nós, poder falar do nosso trabalho, poder falar daquilo que está sendo desenvolvido na cidade, para nós é muito especial. Muito obrigada. E Renata, uma edição muito especial também, vale falar que é a Semana da Mulher, né? Na verdade, o Dia da Mulher são todos os dias, mas vale falar aqui dessa edição especial e é uma honra ter você representando a Mulher Santista aqui com a gente. Muito obrigada. E a gente precisa, né, aproveitar o Dia Internacional da Mulher, como você bem falou. A gente não pode resumir apenas ao Dia Internacional. O Dia Internacional foi importante, na história foi um marco, foi importante dele existir, mas a gente tem que aproveitar o mês para fazer muita discussão, né? Desde o ano passado, a gente está criando aí um hábito de fazer diversas discussões e de fazer uma programação ao longo de todo o mês, e não só falar da luta da mulher, mas falar também de outras questões, como o empreendedorismo, empregabilidade, a própria questão da saúde da mulher, a participação da mulher no esporte, a participação da mulher na cultura. Isso a gente precisa ampliar a discussão e a nossa proposta para esse mês de março é exatamente essa. Não só para o mês de março, mas aqui também nesse bate-papo. Nós queríamos entender um pouquinho e que você contasse como que é ser mulher, mãe, empresária, secretária, vice-prefeita de uma cidade com mais de 400 mil habitantes. Olha, é uma honra, né? Santos é a cidade que eu nasci, a cidade que eu cresci, a cidade que eu estudei. Eu digo que há muitos anos atrás, nem nos meus melhores sonhos eu imaginava estar ocupando o cargo que estou hoje. A gente sabe que cargos como esse são cargos de passagem, mas cargos de muita responsabilidade, né? E aí, quando você atrela ao fato de que já não tínhamos uma mulher no executivo há quase 30 anos, então isso também acaba sendo um marco importante. Retoma-se naturalmente. Eu percebi que com a nossa chegada, após a nossa eleição do prefeito Rogério Santos e eu como vice, foi imediato a pergunta: e agora? E as mulheres? Como é que ficam? Qual é o olhar? A gente inicia uma gestão, eu particularmente, muito focada no conteúdo do trabalho, muito focada no compromisso, no comprometimento, mas essa questão da representatividade é muito mais forte que a gente, né? E aí você vai ampliando a tua responsabilidade e entendendo exatamente o seu papel. Perfeito. E Renata, você já vivenciou, já presenciou algum preconceito por ser mulher e ocupar um cargo como o seu? Você comentou, né? Há muito tempo no Executivo não existia uma mulher. Exatamente. Na cidade de Santos nós tivemos a Thelma, que hoje é vereadora da cidade, como prefeita, e tivemos a Elisa Alencar numa das gestões do ex-prefeito Beto Mansur como vice-prefeita. Então é muito pouco nessa participação, né? E essa questão do preconceito, eu costumo dizer assim, se às vezes eu percebo, finjo que não vejo e sigo adiante. Eu, assim, me sinto muito privilegiada, nunca percebi um preconceito assim direto sobre a minha atuação, mas é claro que a gente percebe às vezes alguns olhares, algumas risadinhas, mas isso não pode nos brecar. Isso, eu entendo que isso faz parte da cultura, da sociedade em que a gente vive, mas isso não pode ser motivo para nos brecar, a gente tem que seguir adiante. E Santos é uma cidade com maior percentual de mulheres no Brasil. Na hora que nós estávamos fazendo a pauta, isso me chamou muita atenção. 54,25% da população é formada por mulheres. Hoje, em números, são cerca de 33 mil mulheres a mais do que homens na cidade. E por aí, é justamente por esse raciocínio, que é um raciocínio técnico real, que é criada a Secretaria da Mulher, Cidadania e Direitos Humanos. Porque é uma característica da nossa cidade. Hoje a gente tem aqui na nossa cidade 68 mil lares santistas, onde mulheres são arrimos de família. Então a gente tem determinadas características onde a mulher está à frente. E por isso se justifica a criação de políticas públicas voltadas para as mulheres. E é importante falar disso, te agradeço trazer esse número, porque por vezes pode dizer, está falando de mulher porque hoje está na atual, não está atual.
é um número da nossa cidade, é uma característica da nossa cidade e por isso precisamos desenvolver políticas públicas voltadas para as mulheres. E os dados não mentem, né? Exato. E aí, aproveitando e falando de dados, nós gostaríamos de saber se as mulheres também estão no comando na parte dos departamentos, nas secretarias públicas, os servidores municipais. Também pegamos uns dados que 65% dos servidores são mulheres. Exatamente. Realmente são esses os números? São esses os números, a maioria dos servidores são mulheres e hoje a maioria dos cargos de chefia também já são ocupados por mulheres. A gente tem mulheres importantes à frente de secretarias, isso para nós é muito significativo, né? E todas elas não estão lá por ser mulheres, elas estão lá porque elas são mulheres competentes, elas têm plena capacidade técnica de estarem aonde estão, né? Então, e a nossa luta é para isso. Nós não queremos que as mulheres estejam pelo gênero, nós queremos que as mulheres estejam pela competência, né? Assim como nós queremos que os homens também estejam pela competência, que seja um embate menos desigual do que existe hoje. E Renata, como foi assumir a Secretaria da Mulher, da Cidadania e dos Direitos Humanos? Era um cargo que você já almejava ou foi algo novo para você? Foi uma surpresa, foi uma proposta do nosso prefeito Rogério Santos de recriar essa secretaria. Essa secretaria, alguns anos atrás, ela já existiu com uma outra nomenclatura. E aí, diante desses números, como eu falei, diante do cenário que a gente encontra, precisa lembrar também que assumimos o governo em plena pandemia, né? No meio de uma pandemia, onde todos os veículos de comunicação, a imprensa local, falava muito da questão da violência doméstica, porque teve um índice, a pandemia de alguma forma escancarou essa questão da pandemia. Então, o prefeito vem com a proposta de recriar essa secretaria, mas de levar o título de Secretaria da Mulher, justamente por essas características. E eu fiquei muito feliz, porque eu, de alguma forma, já estava envolvida com os temas, mas com a criação da secretaria, a gente acaba se apropriando de uma melhor forma, e eu fiquei muito feliz e estou muito feliz com esse trabalho. Muito obrigada, Renata. Agora nós vamos para um intervalo e logo, logo voltamos para o próximo bloco. Estamos de volta com a CS na TV, que recebe hoje Renata Bravo, vice-prefeita e secretária da Mulher, da Cidadania e dos Direitos Humanos da Prefeitura de Santos, em um programa muito especial. Renata, agora nós vamos falar um pouquinho dos programas, dos projetos da Secretaria da Mulher. Em 2022, a Prefeitura criou o ProMulher. Nós gostaríamos que você explicasse um pouco mais sobre esse projeto para a gente. A ideia de se criar o ProMulher é um programa criado por decreto do prefeito, um programa que, para a sua constituição, nós convidamos representantes de todas as secretarias, representantes mulheres de todas as secretarias, para compor um comitê de desenvolvimento desse programa. A ideia e a proposta sempre foi de fazer um trabalho transversal com todas as secretarias para fazer o desenvolvimento de políticas públicas voltadas para as mulheres na cidade. Para que isso? Eu preciso... As portas de entradas de atendimento de mulheres normalmente são a delegacia de polícia,
uma unidade de saúde, uma unidade de assistência social. Só que a partir do momento que a mulher vai numa desses locais para pedir ajuda, ela é atendida naquela questão, mas dali para frente ela vai precisar de outras coisas, né? A gente fala, por exemplo, numa mulher que tem um vínculo o vínculo dentro familiar rompido por uma agressão. Essa mulher, para que ela faça a denúncia do seu companheiro, ela precisa ter seguranças. Para algumas, a segurança vai ser da habitação. Para outras, a segurança vai ser financeira. Para outras, ela vai pensar, puxa, eu tenho filhos, aonde eu vou com os meus filhos? Então, a gente percebe que não existe uma resposta única para uma solução, para essa proposta desse problema. Conforme a vida das mulheres vão acontecendo, a gente precisa pensar em diversas soluções, porque cada mulher é única, cada família tem uma característica que vai necessitar de um atendimento diferenciado. Então, isso se torna um desafio muito grande para a gente, porque a gente tem que envolver todo o governo, que é para pensar junto como instituir esse programa. Esse programa foi lançado em agosto do ano passado. Nós nos reunimos mensalmente com todas essas mulheres. A gente traz pessoas de fora do governo para nos fazer palestra, justamente para entender um outro ambiente. A gente faz discussão interna entre as secretarias e, com isso, a gente já conseguiu, por exemplo, avançar em definições de protocolos de atendimento, que antes era num formato e, depois de uma discussão ampla como essa, passa-se, por exemplo, nas unidades de saúde, mudou-se o protocolo de atendimento para a mulher vítima de violência, que passa a ter um grau de urgência no atendimento. E, às vezes, qual é a importância disso? Ah, você vai dar privilégio para a mulher? Não. Uma mulher que foi agredida, às vezes a agressão não é tão profunda fisicamente, mas essa mulher a gente precisa segurá-la, porque se ela demora no atendimento, se ela não é atendida de forma imediata, ela vai embora, e indo embora, voltando para casa, ela pode estar correndo risco de vida ou acontecer novamente. Então, são alguns detalhes, às vezes detalhes mínimos, mas que precisam ser discutidos e a gente também mudar o nosso comportamento. Eu digo muito para todos da secretaria, todo o serviço sempre foi feito na cidade e vai continuar sendo feito, mas eu acho que está na hora da gente parar e reolhar os protocolos, reestudar como é que nós vamos fazer para melhorar e avançar com esse serviço. E, Renata, quais são os índices? Já existem alguns índices de melhoria desde que o projeto ele foi criado? Como funciona essa parte? Olha, a gente sente mais esses índices no dia a dia do que propriamente em números. O programa tem 6 meses. Acho que quando a gente fala numa mudança de cultura, ainda é muito pouco tempo, mas a gente percebe, sim, eu sinto muito isso, que nos lugares aonde eu vou, o tema tem sido mais falado e as mulheres têm se manifestado mais. Recentemente, num curso de empreendedorismo que a prefeitura estava organizando, eu encontrei com uma moça e que eu tinha participado de uma roda de conversa meses atrás com ela, onde, infelizmente, ela relatou uma situação que ela vivia na casa dela, de muita agressão, as crianças, os filhos pequenos. E eu conversei bastante com ela, falei com ela da importância dos filhos estarem na escola, da importância dela tentar aos poucos restabelecer a vida dela, mas disse para ela, estou à tua disposição conforme você precisar, porque também é muito delicado, não dá para a gente impor para essa mulher o que ela tem que fazer. Ela tem que tomar a decisão, ela tem que estar convencida, porque é a vida dela. É claro que numa situação de violência, onde a gente é testemunha, imediatamente a gente precisa denunciar, mas tem algumas situações que envolvem também o emocional dessa família. E aí, para minha felicidade, meses depois eu encontrei com ela e ela veio sorrindo, dizendo que da nossa conversa, ela já estava hoje com uma medida protetiva, ela tinha tomado coragem, tinha ido à delegacia, estava com uma medida protetiva e estava morando com os filhos em um outro local. Então, são, às vezes, retornos como esse, de depoimentos que a gente escuta na rua e que nos afirma que estamos no caminho certo. Deve dar ainda mais força para a equipe de mostrar que está ali no caminho certo. Muita força e, ao mesmo tempo, um certo nervoso mesmo, um frio no estômago, no sentido, estamos no caminho certo, mas precisamos fazer muito mais ainda para atender muito mais mulheres.
Perfeito. E tem também uma outra coisa, ó, o item 5 das ODS da Agenda de 2030 da ONU é sobre igualdade de gênero e também existe um trabalho focado nisso, certo? Da pró-mulher. Exatamente. Na verdade, todo o governo está muito focado nessa Agenda 2030. Já tinha sido um pedido do próprio prefeito que todas as secretarias se envolvessem e tem um comprometimento muito grande, né? Santos hoje tem um índice de participação, um índice de resultado nessa agenda muito favorável. São diversos itens e diversas secretarias trabalhando para isso e a gente não poderia fazer diferente nesse item 5, na igualdade de gêneros. Importante discussão nos dias de hoje, falar disso. Além da Secretaria, a Secretaria da Mulher contempla também a Coordenadoria da Juventude, a Coordenadoria da Diversidade, a Coordenadoria do Idoso, a Coordenadoria das Políticas Raciais e Interreligiosas. Então, a gente discute violações de direitos a todo instante. E essa questão da igualdade de gênero é fundamental falar. Eu digo muito que a gente fala todo instante de respeito. Às vezes com outras palavras, mas nós estamos falando sempre da importância de se ter respeito nas relações. E aí o Igualdade de Gênero vem e contempla, o nosso trabalho contempla de forma importante esse item 5 das ODS. E Renata, e sobre a Casa da Mulher? Me conta um pouquinho mais também. Isso também nos deixa muito feliz. Era um compromisso do governo do estado, já tinha sido feito um convênio, governo do estado e prefeitura, e que a gente conseguiu finalizar esse convênio no início de fevereiro. Então, já publicamos a licitação da Casa da Mulher. O governo do estado entrou com 50% do recurso e a prefeitura com os outros 50% e também o imóvel. Um imóvel próprio da prefeitura, onde será reformado e adequado um local para atendimento das mulheres. E com isso, volto a ressaltar, nós não vamos substituir nenhum dos serviços que hoje já acontecem no nosso município. Nós vamos avançar, nós vamos fazer um elo de ligação entre os serviços. Então, vai ser um ponto de referência para atendimento jurídico, um ponto de referência para atendimento social, para atendimento psicológico, um ponto de referência para ser um local de debate, de discussão, de trazer inovação, empreendedorismo, um local de curso de capacitação. A ideia é ser um local como ponto de referência e cada vez que a gente precisar de apoio de outras secretarias, ali vai ser o centro. Perfeito, muito obrigada. E agora nós vamos para o intervalo. Estamos de volta com a CS na TV, que recebe hoje nossa vice-prefeita, Renata Bravo. Obrigada. É uma honra ter você aqui novamente. Obrigada. E agora vamos também para um assunto bem importante, que foi a criação do Fundo Municipal da Mulher. Isso. Como funciona esse fundo? Qual o objetivo dele? Na verdade, o fundo ele já era uma proposta desde o ano passado, uma proposta que veio da Câmara Municipal para o Executivo. O Executivo fez algumas alterações e algumas adequações e agora o prefeito sanciona essa lei, porque é um fundo municipal criado por lei. E o prefeito sanciona na solenidade de início do mês, né? E para nós será um ganho muito importante, porque todo conselho municipal precisa ter um fundo. O fundo será o local onde empresas ou pessoas físicas ou entidades possam fazer doação e ter a garantia que todo o dinheiro depositado nesse fundo vai ser destinado a projetos que beneficiem mulheres. E isso nos dá uma tranquilidade muito grande, porque isso sempre vai ser aprovado pelo Conselho Municipal e o Conselho Municipal tem participação do governo e da sociedade civil. Então, é um investimento que a gente acaba fazendo na cidade, né? Então, existem os projetos e as ações desenvolvidas que são exclusivas da Prefeitura, do Executivo, mas a criação do fundo vai nos proporcionar desenvolver um número maior de projetos e todos eles exclusivos voltados para as mulheres. Aqui, eu sempre falo como Associação Comercial de Santos, mas como é um
uma edição especial, eu falo como mulher também hoje. Que alegria saber de todos esses projetos e saber que o trabalho da Secretaria é tão forte pensado na mulher. Acredito que Santos está no caminho certo e realmente ter você à frente com todo esse cuidado é uma alegria. Muito obrigada. E sabe que para nós também muito desafiador. A gente sabe do que isso exige. A gente sabe também que principalmente quando a gente se fala de uma mudança de cultura, de algo que vem há muitos anos, é extremamente desafiador passar por esse processo. Mas eu sou muito grata porque eu sempre, todas as vezes, em todos os locais onde eu levei as nossas propostas, onde a gente levou as nossas ideias, sempre fui muito bem recebida, porque a sociedade está mudando, né? Graças a Deus, o mundo está mudando e entendendo a participação da mulher. Hoje a gente já consegue falar disso com homens também, porque quero ressaltar também a importância, a gente fala muito atenção para as mulheres, um olhar para as mulheres, mas a gente tem, em se falando de educação, já vir trabalhando com meninos e meninas, com adolescentes, meninos e meninas também, sobre essa questão. A mudança da nossa sociedade vai acontecer quando, de fato, homens e mulheres estiverem lado a lado. Cada um dando sua contribuição, cada um com o seu olhar, porque sim, o olhar do homem é diferente do olhar das mulheres em muitas questões, mas isso se completa, não compete. Acho que esse é o nosso desafio enquanto gestão pública, provocar isso na sociedade. Bom, e o mês só está começando, mas eu ouvi falar que a Prefeitura está com uma vasta programação para o mês das mulheres. Sim. E queria agora que você contasse toda essa programação, como as pessoas podem participar. Sim, eu vou contar, mas já adianto que se eu esquecer qualquer informação, a gente está tomando todo o cuidado de colocar a programação completa no site da Prefeitura, www.santos.sp.gov.br, para que as pessoas possam acessar diariamente e verificar a nossa programação. Então, a Secretaria de Saúde está fazendo uma programação especial nas policlínicas, porque aí cada policlínica tem uma característica do bairro, pode falar sobre um tema. A questão das vilas criativas também estão fazendo uma atividade especial. A gente está procurando fazer uma programação que a gente abranja toda a cidade, né? Então, vai ter ações na Ponta da Praia, vai ter ações no centro, vai ter ações em Caruara, vai ter ações no Morro. A gente precisa levar essas ações para as mulheres. A gente está fazendo uma intervenção artística que vai acontecer em pontos da cidade, onde a gente contratou 2 artistas circenses e que vão falar de violência, mas vão falar de uma forma leve e vão abordar as pessoas no inesperado. É tocar nos assuntos onde eles menos esperam ser provocados. Então, ações como essas, a gente tem uma parceria importante com o Sebrae, porque também precisamos falar muito de empreendedorismo. O nosso Centro Público de Emprego vai fazer uma ação para falar de empregabilidade e vai também fazer uma formação para auxiliar as pessoas, às vezes minimamente para compor um currículo, para falar sobre comportamento numa entrevista. Tudo quanto é informação e ação, nós estamos tentando fechar esse pacote, porque a gente tem mulheres de todos os jeitos, de todas as formas, de todas as necessidades, principalmente, e a gente quer atingir todas elas. E o que é mais legal é que parece que realmente juntou todas as secretarias e é todo mundo fazendo um pouquinho para tornar esse momento tão especial. Sim, e é muito desafiador porque nós temos secretarias na Prefeitura que têm atendimento direto ao público, só que nós temos secretarias que são secretarias meios, que são secretarias meramente administrativas e que não têm como função atendimento. E para essas, nós estamos promovendo rodas de conversas, palestras para servidoras que estão lá, porque o nosso programa fala exatamente sobre isso. Hoje a gente tem cerca de 12 mil servidores na Prefeitura. Não adianta falar para fora sem olhar para dentro, sem olhar para aqueles que vão atender os munícipes que nos procuram. E Renata, para encerrar o programa, que eu não gostaria de encerrar, porque esse papo está muito bom. Muito obrigada. Nós gostaríamos que você deixasse uma mensagem para as mulheres da Baixada, para quem também não é da Baixada e estiver assistindo esse programa. Sim. Esse momento é seu agora. Muito obrigada. Eu quero primeiro agradecer a CS por mais essa oportunidade. A CS vem tendo uma conversa muito importante conosco do governo, com o prefeito, sempre uma parceria importante para o desenvolvimento da
da cidade. Então, quero primeiro agradecer de estar aqui com vocês pela essa oportunidade de apresentar o nosso trabalho e dizer para todas as mulheres que estão nos acompanhando, de fato, foi uma conversa deliciosa e eu acho que esse tema é tão, assim, tão desafiador e tão gostoso que talvez a gente ficaria horas conversando. Mas dizer para todas as mulheres, principalmente aquelas que passam por uma situação delicada de insegurança, de agressão ou de uma violação de direito, que ela procure qualquer serviço da prefeitura, que ela nos procure, tem a coordenadoria da mulher, tem as unidades de saúde, pode vir conversar conosco, a gente vai atendê-las e vai ajudá-las a tornar a vida delas melhor, porque esse é o nosso desejo maior. Muito obrigada, Renata, em nome da Associação Comercial de Santos. Obrigada. Foi um prazer ter você aqui, que você volte várias outras vezes. Muito obrigada, viu? Eu agradeço. Agradeço demais essa nossa conversa. E nós estamos aqui te esperando para as próximas. Obrigada. Muito obrigada, pessoal. Esperamos você no próximo ACS na TV.